Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Gustavo Tardem, sou advogado, professor de processo civil e hoje eu falo sobre a averbação premonitória. A averbação premonitória da certidão de interposição da execução, um mecanismo bastante eficiente para o exequente para fazer uma constrição prévia nos bens do devedor que tem registros públicos, garantindo uma melhor eficiência dos atos posteriores de penhora, de avaliação e de expropriação. Então vamos entender essa ferramenta de trabalho, esse instituto do direito processual civil. A nossa legislação processual, nosso Código de Processo Civil, ele possibilitou ao exequente, assim que a ação de execução de obrigação de pagar quantia ou cumprimento de sentença, eles são admitidos pelo juízo por meio da citação do executado, o exequente requerer na secretaria do juízo uma certidão de que essa execução ela foi interposta, constando os dados do número do processo, o nome das partes, o valor da dívida, o juízo no qual tramita, e com base nesse documento importantíssimo, que é a certidão de interposição, o exequente poder então averbar essa certidão nos bens do devedor que tenham registros públicos. E aí eu estou falando de bens imóveis, fazer o registro dessa certidão no cartório de registro de imóveis, em Detran, na junta comercial, onde há, se ele for titular de cotas de empresa, enfim, onde houver bens com registro público, essa certidão de interposição ela pode ser averbada e aí a doutrina chama essa averbação de averbação premonitória. Vamos analisar no Código de Processo Civil a base legal da certidão de interposição ou de admissão que dá essa possibilidade da averbação nos bens que tenham registro público do devedor? Vamos fazer essa análise. Bem, a averbação premonitória e a certidão de interposição, ela tem previsão no artigo 828 do Código de Processo Civil, quando diz que o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz com identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Bem, Gustavo, quais são os bens sujeitos à penhora? Os bens sujeitos à penhora são todos aqueles bens que não estão relacionados no artigo 833 do Código de Processo Civil, que é a relação dos bens impenhoráveis, e na Lei 8.009/90, que trata do bem de família. Então, todos os bens não relacionados no artigo 833 e na Lei 8.009, eles são sim passíveis de penhora, sendo que o 835 traz uma ordem de preferência. Então, sobre esses bens passíveis de penhora, o exequente pode fazer a averbação dessa certidão de interposição relacionada aqui, regulamentada no artigo 828. Temos um procedimento a cumprir, parágrafo 1º, que no prazo de 10 dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações que ele efetivou. E o parágrafo 2º estabelece que, formalizada a penhora, posteriormente a citação do executado, se ele não pagar no prazo de 3 dias, na execução de título extrajudicial, vai haver a penhora dos seus bens, a avaliação e formalizada a penhora sobre os bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará no prazo de 10 dias o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. Bem, justamente porque essa certidão de interposição ela gera um gravame no bem do devedor, isso pode atrapalhar a alienação e o devedor, o executado, também tem o direito de que a constrição
ocorra no seu patrimônio no valor necessário para o adimplemento da obrigação. Por isso que o artigo 831 ele fala que, não havendo pagamento, haverá a penhora de tantos bens quanto bastem para a satisfação do crédito do credor. Mas o importante aqui do 828, parágrafo 1º e parágrafo 2º, é que, feita a averbação dessa certidão no registro público dos bens do devedor, precisa o exequente protocolar petição no processo informando a concretização desse ato. Bem, vem um segundo questionamento. Gustavo, é possível que o exequente queira abusar dessa certidão de interposição e saia fazendo a averbação dela em inúmeros bens do executado, atrapalhando com o propósito de prejudicá-lo na alienação dos bens, fazendo essa averbação em quantidade superior ao necessário para pagar o débito? Veja só, se o exequente proceder dessa maneira, o parágrafo 5º estabelece que o exequente que promover a averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do parágrafo 2º, indenizará a parte contrária, processando-se um incidente em autos apartados. Ou seja, o exequente, por meio do seu advogado, da sua advogada, ele tem que agir com responsabilidade, ele tem que agir com prudência no momento de fazer o registro da certidão de interposição. Se ele registrar indiscriminadamente com o propósito de prejudicar o executado, em razão desse ato ilícito cometido pelo exequente, com base no parágrafo 5º, ele pode pleitear indenização, que será processado incidente em autos apartados. Bem, vamos agora à análise do parágrafo 4º. O parágrafo 4º, talvez ele venha aqui trazendo a consequência mais importante da averbação premonitória. Diz o parágrafo 4º, presume-se em fraude à execução a alienação, a oneração de bens efetuadas após a averbação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que quando o exequente averba a certidão de interposição no registro público de um bem do devedor, um imóvel, por exemplo, se o executado alienar esse imóvel para terceiro, fazer a venda desse bem, e o terceiro adquirir, esse terceiro adquirente, ele não pode alegar que ele é um adquirente de boa-fé, porque está estampado, averbado na matrícula do imóvel que aquele imóvel que existe contra o devedor uma ação de execução de obrigação de pagar quantia e que aquele imóvel ele será levado à penhora, à avaliação e à expropriação. O adquirente, o terceiro, ele pode adquirir imóvel mesmo assim? Pode. Ele pode fazer aquisição do imóvel do devedor, do executado, do mesmo jeito, mas presume-se em fraude à execução. Essa alienação ela não é eficaz perante o processo. Então, o processo de execução ou cumprimento de sentença da obrigação de pagar a quantia, lá do 523, pode levar esse bem adquirido por terceiro para a penhora, para a avaliação e para a expropriação. E se houver a expropriação, esse terceiro ele pode, então, com isso, ter um prejuízo e ele não pode alegar que ele é um adquirente de boa-fé. O cartório de tabelionato de notas ele faz a escritura pública do executado para um terceiro adquirente constando essa averbação premonitória, ele faz. A escritura pública é feita e o adquirente vai receber esse bem, vai ser registrado em nome dele essa compra e venda ou essa permuta, enfim, com a certidão averbada, a averbação premonitória, e ele não pode posteriormente opor embargos de terceiro, lá com base no artigo 644, falando que ele é um adquirente de boa-fé. Prosseguindo aqui o raciocínio, o artigo 792, parágrafo 2º,
reforça essa conclusão que eu lancei para vocês, porque o parágrafo 2º do 792, ele trata do ônus da prova da fraude à execução. E o parágrafo 2º, em outras palavras, ele diz o seguinte, que se o bem adquirido pelo terceiro adquirente não tiver registro público, o terceiro adquirente precisa fazer a prova de que ele é um adquirente de boa-fé. Se o bem do devedor tem registro público e a penhora está averbada ou a certidão de interposição estão averbadas, presume-se a má-fé de quem adquiriu, e se não houver averbação nenhuma, aí o exequente é o ônus dele ter que demonstrar que o executado e o terceiro adquirente tinham um conluio entre eles que justificou, então, a transferência desse bem, ou seja, o terceiro adquirente comprou um bem em conluio com o devedor para prejudicar o exequente. Se ele faz a averbação da certidão premonitória, com base no artigo 828, presume-se a má-fé de quem comprou e não vai ter nem o cabimento ou a improcedência dos embargos de terceiro, porque o adquirente não vai conseguir demonstrar que ele é um adquirente de boa-fé. O 799 do Código de Processo Civil, ele também fundamenta a certidão de interposição, incumbe ainda ao exequente proceder à averbação em registro público do ato de propositura da execução e dos atos de constrição realizados para conhecimento de terceiros. O exequente fazendo isso, ele se desincumbe do ônus de provar a fraude à execução. Quem adquiriu o bem adquiriu em fraude, não vai poder alegar boa-fé. Se ele não fizer a averbação, aí o exequente vai ter que provar que quem adquiriu estava em conluio com o executado, os dois combinaram a prática desse negócio jurídico com o propósito de prejudicar o exequente. É uma prova difícil, é possível de ser feita, mas é uma prova difícil, então é melhor para o exequente fazer a averbação premonitória, o registro lá da certidão de interposição. Por fim, eu trago aqui um julgado bem recente do Superior Tribunal de Justiça, esse julgado da 4ª turma, que está aqui na tela para vocês, ele basicamente estabelece que essa certidão de interposição e averbação premonitória, ela pode ser requerida no processo de conhecimento, mas por intermédio de um pedido de tutela provisória. Então, o autor da ação de cobrança, o autor de uma ação monitória, ou o autor de uma ação de reintegração de posse acumulada com perdas e danos, ele pode requerer uma certidão de interposição dessa ação para fazer uma constrição no registro público dos bens do devedor, para garantir a futura penhora que vai acontecer no cumprimento de sentença, porém, ele tem que fazer isso por meio de um pedido de tutela provisória, demonstrando a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que o direito dele é de provável existência, que ele corre um risco de dano irreparável ou de difícil reparação, e a concessão dessa certidão de interposição do processo de conhecimento, ele faz parte aqui, como diz a ementa, do artigo 301 do poder geral de cautela do magistrado. Bem, espero que essa análise do artigo 828 tenha sido útil para vocês, na condição de advogados e advogadas do exequente, fez a interposição da ação de execução ou do cumprimento de sentença. Normalmente a prática já se moldou a ter que aguardar o juiz determinar a citação do executado ou intimação do executado para pagar em 15 dias um cumprimento de sentença, e a partir daí requerer a certidão de interposição na secretaria. Já existem os modelos prontos, isso já está bem comum, e com base nisso fazer a averbação premonitória e tomar cuidado para a averbação premonitória não exceder a quantidade de bens, não fazer isso com o propósito de prejudicar o executado, porque ele pode, com base naquele parágrafo 5º do 828, pleitear em face do exequente reparação de danos. Ok? Até o próximo vídeo. Espero que isso sirva para vocês como uma verdadeira ferramenta de trabalho. Obrigado.